Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para começarmos mais um ano com as nossas ATPCs da Diretoria de Ensino. E agora as nossas ATPCs aqui da Diretoria de Ensino, elas terão um novo formato. Serão ATPCs quinzenais, ou seja, a gente vai gravar as ATPCs e vai disponibilizar para as unidades escolares. Eu sou a Andrea, PCNP de Matemática. Muitos já me conhecem do ano passado, das nossas ATPCs de Ciências da Natureza e Matemática. E aqui eu tenho a Edna, a minha colega PCNP de Arte. Olá. E então, essa primeira ATPC é sob nossa responsabilidade. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a avaliação diagnóstica de entrada. Então, como eu havia dito, essa TPC ela é válida para a semana de 14 a 18 de fevereiro e que a gente chama essa semana de semana B. Aqui nós temos o nosso núcleo pedagógico. A gente resolveu fazer dessa forma, colocamos a foto de todos. Vocês depois vão receber essa apresentação e aí vocês poderão ver com mais calma, né? Nós temos aqui também a nossa diretora do núcleo, que é a Célia, ela também está aparecendo numa das fotos. E temos a Edna também aqui, junto conosco aqui nessas fotinhos também, tá? Então, para começarmos, a gente encontrou um texto, um pequeno texto, e eu quero ler para vocês. E depois eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho, cada um individualmente, a respeito do que está escrito aqui, tá bom? Então começa assim. É tempo de inovar, de recriar e crescer, de trabalhar unido, tempo de confiança e parceria, de autodesenvolvimento e de contínuo aperfeiçoamento, tempo de pessoas especiais. Então, com isso, a gente deseja boas-vindas e a gente espera que esse ano seja melhor do que os dois últimos, né? E a gente tem muita fé que as coisas vão melhorar sim. Então, por isso que a gente achou interessante, porque a gente precisa inovar, a gente precisa recriar, a gente precisa crescer assim, internamente também. A gente tem que repensar muita coisa, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão em cima disso que a gente passou para vocês. Né, Edna? Claro. Quer comentar alguma coisa? A gente tem que inovar, né? Renovar, nós temos que nos reinventar, né, André? É verdade. Então, assim, que esse ano seja repleto aí de bênçãos e que cada um almeje o seu sonho. E a gente quer dizer que a gente está aqui na diretoria de ensino, nós duas estamos hoje numa mesma câmera, né? Então, por isso que o uso da máscara, né? A gente está perto aqui, mas nós estamos, assim... fazendo os protocolos, né? Ainda continuamos com todos os protocolos aqui na diretoria de ensino. A gente está próxima, mas assim, a gente está imunizada, né? E estamos bem. Então, por isso que nós estamos álcool gel continuamente, por isso que nós estamos aqui uma do lado da outra, né? Dando sequência, Edna? Bom, então bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Isso. A TPC tem como pauta para o público de professores do EFAF e ensino médio. Como a Andrea já falou, estamos hoje nós representando o núcleo, né, como responsáveis dessa TPC, com o tema Avaliação Diagnóstica de Entrada. O objetivo, retomar o papel da avaliação diagnóstica de entrada no contexto do início do ano letivo, que já estamos aí, já próxima a essa aplicação, e tem escolas que já efetuaram, já começaram, deram início a essa aplicação. O conteúdo, avaliação diagnóstica de entrada, desenvolvimento, apresentar os integrantes do núcleo, que a Andrea já apresentou aquela fotinho, que estamos todos nós lá reunidos. Sensibilização, que é a leitura da pauta, apresentação e as características da ADE, retomar questões referentes às habilidades avaliadas,
orientar sobre as possibilidades de encaminhamentos pautados nos resultados, finalização e, sem deixar, não é o último, mas importante também, a avaliação de vocês para esse nosso encontro de hoje. É muito importante que vocês entrem no link e façam essa avaliação para a gente, tá bom? E lembrando, Edna, que o importante para a gente, o importante da avaliação é que a gente vê claro, os pontos positivos, os pontos a serem melhorados e as sugestões. As sugestões são de extrema importância para a gente. Vamos aproveitar aqui que hoje é legal, porque como a nossa pauta hoje está um pouco mais enxuta, a gente consegue até fazer alguns outros comentários, né, dentro aqui. Mas eu lembro que no ano passado, várias ATPCs, pelo menos na área de Ciências da Natureza e Matemática, nós acabamos fazendo por sugestões dos próprios professores que estavam assistindo. Então, isso é muito importante. Então, é isso que a gente quer, no que a gente pode melhorar também, né? E principalmente hoje, a gente gosta de inovar, a gente está experimentando uma ferramenta nova para a gravação dessa nossa TPC. Então, é legal porque a gente gosta de testar, a gente gosta de inovar e sugestões são muito bem-vindas, né? É porque a gente sabe que cada escola tem uma realidade. É verdade. E às vezes a dúvida de uma também pode ser da outra. É verdade. A gente construindo a TPC junto com vocês, né? A gente agrega elementos que vai conseguir abranger e sanar a dúvida de todos. Com certeza, isso mesmo. Mas lembrando que nós estamos aqui sempre no núcleo à disposição para qualquer dúvida que a gente possa e consiga responder. Com certeza. E olha que, e assim, apesar dessa TPC de ser de 15 em 15 dias agora, no formato diferente, a gente ainda vai querer a participação dos professores, de outros convidados. A gente precisa também disso, porque a gente não vai ficar fechado aqui no nosso quadradinho. Então, a gente quer expandir com a ajuda de vocês também. Verdade. Né? Então, dando sequência. Nós vamos falar, né, da ADE, que é a Avaliação Diagnóstica de Entrada, e que para que ela vem, né, de encontro com as unidades escolares? Procurando os recursos para apoiar as escolas na realização de seus diagnósticos, dos índices, né? A gente vai verificar cada aluno, né, ou por grupo ou por individual, e aí cada escola vai ter esse retrato, né, André? É verdade. E assim, por que a gente começou com a ADE? Nas nossas conversas, nas nossas reuniões, a gente achou muito importante a gente falar sobre avaliação, porque a avaliação é uma coisa que está constante no nosso dia a dia. E como a gente está começando o ano agora, nada mais interessante do que a gente dar um pouquinho de ênfase na ADE. E assim, a gente vai passar para vocês a nossa vivência aqui em cima da ADE, porque cada unidade escolar tem como a gente sempre fala, tem a sua realidade, mas a gente vai falar sobre ela de uma forma geral, né? Isso aí. Vamos lá. Vamos embora. E as características dela, né? Que a gente estuda, que hoje está eu e a Andréia aqui apresentando e representando o núcleo, mas esse estudo dessa TPC foi num grupo maior, tá bom? Então, lá, as características dessa ADE é identificar as dificuldades de cada aluno. Então, o professor consegue ver um pouquinho mais próximo a realidade através dessa sondagem, que não deixa de ser uma sondagem, né, Andréia? Visualizar como que está a aprendizagem, né, as habilidades que os alunos atingiram ou estão para atingir. Conhecer a realidade de cada turma, então ele pode ver, como eu falei, no indivíduo ou no grupo todo, e fazer uma comparação. Perceber os domínios dos alunos sobre as habilidades e competências com defasagem ou aquelas que podem ser avançadas. Então, porque a gente também, até comentei num planejamento que eu fui, Andréia, que às vezes o professor fala assim, mas a aluna Andréia, ela atingiu a habilidade. Então, eu não preciso mais me preocupar com a Andréia, vou me preocupar com a Edna. Não, mas a Andréia também não pode ficar esquecida, porque ela também vai ficar desmotivada. Claro. Porque senão ela vai falar assim, puxa, essa aula para mim não está interessante, eu já aprendi. Então, tem que ter esse olhar afinado, né, Andréia? Para a gente poder atingir a Andréia, que já está na habilidade que que deveria ser contemplada naquele ano série, mas também ficar de olho na Edna, que ainda não conseguiu, né? E aí é que vai. Quem já atingiu,
a gente vai ter que fazer o aprofundamento. Isso. E quem não atingiu, que a gente vai chamar, né, na verdade, aí que seria essa recuperação mesmo. Isso. Então, porque eu sei que o aluno, o meu estudante, né, ele está atingindo os objetivos nossos, ele está conseguindo desenvolver a determinada habilidade. Mas, tudo bem, ele não pode parar ali. A gente tem que aprofundar com esse estudante. Mas é bem isso mesmo. Né? E esses resultados, né, como vocês já conhecem, né, eles estão divulgados na sede da plataforma São Paulo. É isso mesmo. E essa ADE, a Andrea vai fazer aí agora uma reflexão com vocês sobre ela. A gente vai fazer, né, Edna? Nós vamos. Então, é assim, né, a gente discutindo muito, né, e a gente percebendo o que os professores comentam com a gente, quando a gente faz visita nas unidades escolares, né, para muitos, tanto a ADE quanto a AP, para muita gente, fez, digitou o resultado, tá, acabou. Mas não é assim, gente. Então, a gente tem que ter a ADE, ela tem uma intencionalidade, ela veio para alguma coisa, né? Avaliação diagnóstica de entrada. Só que antes da gente dar sequência, aprofundar mais um pouquinho, a gente tem que relembrar algumas coisas. Por quê? As ADEs, quando elas chegam, a gente verifica que elas são de língua portuguesa e matemática. Sim. Ela não contempla as outras áreas, ela não contempla os outros componentes curriculares, as outras disciplinas. Então, é língua portuguesa e matemática. Só que aí, eu tenho que pensar que as habilidades apontadas como de atenção não são apenas de matemática e língua portuguesa. Sim. Então, eu tenho que ter em mente, não é só... não vai ser só o professor de matemática e só o professor de língua portuguesa que vai depois trabalhar com esses resultados. Então, aqui a gente vai fazer uma análise. Então, por que não são só as habilidades de língua portuguesa e matemática? Então, a gente tem que pensar que, infelizmente, muitos professores eles têm um pensamento equivocado em relação a essas habilidades. Como eu já havia dito, né, apesar da ADE contemplar somente matemática e língua portuguesa, esse diagnóstico não pode e não deve ser feito somente pelos professores dessas disciplinas, né? Sim, todos os componentes têm que estar envolvidos. Né? Porque as habilidades, elas não deixam de estar entrelaçadas. Sim. Elas são elas são ligadas, todas essas habilidades. Só que a gente tem que pensar que a gente tem também as habilidades específicas. Sim. A gente tem habilidade específica em matemática, em língua portuguesa, em arte. Mas, nesse caso, quando a gente está falando da ADE, as habilidades elas são até um pouco mais abertas. Mas eu quero que vocês entendam melhor o que eu vou mostrar a seguir. Pode passar aí para mim, Edna, faz por favor. Então, olha só. Vamos ver uma coisinha aqui, uma situação. Na ADE de matemática do 7º ano de 2021, eu vou mostrar para vocês uma habilidade que ela foi cobrada em uma das questões. Na verdade, por que a gente pegou essa de 2021? Porque a gente já tem a ADE de 2022, nós temos ela impressa, nós temos ela já online, digital, isso. Só que a gente ainda não tem as habilidades específicas que foram apontadas. Então, como a do ano passado, a gente já tem cada questão com a sua habilidade elencada, enfim, a gente achou melhor pegar essa só para fazer essa demonstração, gente. É só para fazer essa relação aqui. Então, na ADE do ano passado, a gente tem essa habilidade. É uma habilidade de matemática do 6º ano, tá? Se a minha ADE é do 7º e é a minha avaliação diagnóstica de entrada, obviamente, as habilidades têm que ser de anos anteriores. Né? Principalmente porque essa ADE ela é feita geralmente na primeira semana, na segunda semana, então eu não seria coerente que a habilidade cobrada nessa ADE do 7º ano fosse uma habilidade do 7º, sendo que o ano está começando agora. Mas isso, gente, nós não vamos adentrar aqui na habilidade completinha, não. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Nessa questão, eu tinha essa habilidade, onde a habilidade diz que o aluno, né, o estudante, ele vai precisar reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos e etc. Então, eu gostaria que agora
vocês prestassem bastante atenção no verbo que começa essa habilidade, no verbo reconhecer. Então, reconhecer na habilidade de matemática. Então, dando um exemplo, vamos passar aqui. A gente pontuou algumas outras habilidades para vocês aqui. Lembrando isso, de outros componentes, mas lembrando que a gente só pegou anos finais, tá? Mas isso também serve para o ensino médio, serve para os anos iniciais, enfim, é só mesmo para fazer essa comparação. Então aqui, a gente pegou uma habilidade de língua portuguesa, uma habilidade de história e uma habilidade de arte, tá? E o que eu quero que vocês verifiquem é que é assim, língua portuguesa, eu tenho uma habilidade que vai do 6º ao 9º ano, que é o reconhecer em textos diferentes, reconhecer em textos de diferentes gêneros, as variedades da língua falada, etc. Depois, em história, reconhecer os principais produtos utilizados pelos europeus, etc. também. Em arte, reconhecer e apreciar artistas, grupos coletivos cênicos, etc. Também existe uma habilidade em inglês, que vai ter o reconhecer. Existe habilidade em educação física, em geografia, enfim. Nós não colocamos... a gente quis pegar algumas só para mostrar para vocês que o reconhecer, ele está presente em todos os componentes, gente. Então, se o meu estudante não conseguiu, por exemplo, naquela... Volta, por favor, Edna. Se o meu estudante ele não conseguiu naquela... Não, mas não tem problema. Não tem problema. Naquela habilidade anterior lá do 6º ano, se ele não conseguiu reconhecer, tem algum problema, então, ali nessa habilidade. Só que não pode deixar aí, tudo bem. Só que assim, aí a gente foi um pouquinho além. Então, de acordo com o dicionário, o que vem a ser a palavra reconhecer? O que vem a ser esse verbo reconhecer, né? Então, reconhecer é identificar, distinguir algo ou alguém por certos caracteres ou que se conheceu anteriormente. Rever, né? Então, é isso mesmo, Edna. Então, assim, eu vou rever, eu já vi, então eu vou ter que rever isso. Então, eu já conheci, então eu tenho que reconhecer. Então, é um exercício que o professor vai ter que fazer isso com o seu estudante. Então, aí por isso que a gente volta a falar, Edna. A gente quis mostrar tudo isso, por isso que eu volto a falar. Então, a habilidade não é específica só de matemática. O meu grupo de alunos, ou a minha sala, ou várias turmas do 7º ano, se eles tiveram um índice de acerto muito pequeno nessa habilidade, aí está na hora de todo mundo, todos os componentes se unirem. Isso. E eles não precisa parar, viu? Não precisa parar. Não, mas ver o que está acontecendo. Falar assim, agora nós vamos trabalhar só a habilidade de reconhecer, porque ela está pedindo lá em matemática. Não. O aluno, com certeza, ele vai observar isso. Isso. Mas ele vai falar assim, puxa, a professora Edna está trabalhando reconhecer lá os artistas, reconhecer as obras, né? Reconhecer as cores, porque às vezes as cores a gente trabalha lá desde os anos iniciais. Então, assim, ele tem que reconhecer aquilo que ele já foi trabalhado, e aí eu vou continuar dando a minha aula. Com e certeza. Vou estar reforçando aquela habilidade, como você falou, que o aluno não atingiu a porcentagem necessária para aquele ano sério, não é isso? Verdade. E assim, Edna, antes de dar sequência, a gente tem que lembrar, assim, que hoje a gente avalia por habilidades e competências. E esse caminho, ele é muito difuso, né? Ele tem que se espalhar para todos os lados. E é isso que a gente quer mostrar, né? Porque a gente não avalia mais ali só o conteúdo. A gente tem que avaliar mesmo pelas habilidades, né? E assim, nos nossos estudos, a gente verifica que as habilidades, por exemplo, compreender, relacionar, comparar, essas habilidades, elas aparecem praticamente em todos os componentes, né? Mas aí, a gente tem também aquelas habilidades que são muito específicas. E eu até peguei umas aqui que eu achei interessante, que eu vou até comentar com eles, né? Por exemplo, em língua portuguesa, aparece a habilidade planejar.
eu verifiquei esse trabalho que eu fiz, eu acabei me pautando mais aos anos finais mesmo do ensino fundamental. O planejar, ele não apareceu nas demais, assim, pelo que eu vi, o planejar, ele é muito específico de língua portuguesa. Em arte, eu achei interessante, tem uma habilidade, assim, que ela começa com imitar. Então, eu não peguei o número da habilidade, não peguei nada disso, mas achei interessante que eu vou até ler para vocês aqui. A habilidade ela é assim: imitar com respeito e sem preconceito movimentos, gestos e voz de personagens que representam pessoas e animais. Então, gente, é uma habilidade específica de arte. Então, sei lá, eu posso até fazer um trabalho conjunto com matemática e usar essa habilidade de arte aqui. Então, eu achei muito interessante, Edna, nessa área, a gente discutindo isso ficou bem legal. Ficou bem legal. Interessante, né? E uma outra habilidade também, que é o calcular. Calcular é muito específico de matemática. Eu não vou encontrar calcular em história, por exemplo. Então, e se encontrar é uma coisa que é um verbo que não está no início, assim. Não, vai ser explorado, não né? Não é para ser explorado. Por exemplo, em geografia eu posso até ter, mas quando eu for trabalhar com dados, com alguma coisa, com algum gráfico, enfim, relacionando a alguma coisa, não é o foco. Porque o calcular é bem específico de matemática mesmo, né? Mas é mais ou menos isso o que a gente queria mostrar para vocês. Voltado mesmo àquela integração e voltado aos resultados, porque é aquela história, volto a falar. Para muitos ainda é assim: fez a AD, ADE, fez a AP, digitou os resultados, entregou, acabou, vamos, vida que segue. Então, o próprio nome já diz, é avaliação diagnóstica de entrada. Que é uma sondagem, e que eu quero reforçar aqui, viu, Andréia? Que é muito importante também, que é uma fala que eu sempre uso, de rever essa avaliação. Então, assim, eu apliquei a avaliação, corrigi, lancei os dados, né, na plataforma. Isso. Não pode esquecer disso, que a gente vai a gente daqui a pouquinho a gente vai comentar. Mas, assim, o que é importante, que eu acho que, assim, que é imprescindível, rever essa avaliação com o aluno, uma correção, uma autocorreção, ou mesmo assim, o professor, como ele já corrigiu tudo, já visualizou todas as avaliações, ele pode pegar aquela a habilidade que o aluno já ele percebeu que o grupo de alunos não conseguiu atingir. Então, ele já pode corrigir, dar ênfase naquela correção. É isso, né? Mesmo, isso mesmo. Então, acho que é interessante também. É isso mesmo. Vamos lá. E aí, o que a gente vai fazer, né? Acabei adiantando. A gente adiantou um pouquinho, mas é bom porque a gente vai pontuar, né? Sim. Como a gente, eu também, nós já falamos que a gente, como tem uma intencionalidade essa avaliação, a gente tem que saber o que a gente vai fazer com esses resultados. Isso, O que eu vou fazer, né? Isso. Como professora aí, como coordenadora, até nas ATPCs, né? Pegar qual foi essa devolutiva, né, de todos os professores. E fazer o quê? Usar como base para a proposta de trabalho do bimestre ou do semestre. Isso. Interdisciplinar, individual, aí a unidade escolar vai ver a sua realidade. Com certeza. E inserir nas habilidades dos trabalhos desenvolvidos nas eletivas, né? Então, lembrando que as eletivas, embora ela venha do projeto de vida do aluno, ela tem que ter uma intenção das habilidades. Eu não posso simplesmente fazer uma habilidade por habilidade, né? Porque a gente pode tentar, do que a gente está falando, né? A gente pode tentar inserir isso mesmo como uma forma, para alguns alunos vai ser até alguma forma de recuperação mesmo. Sim. Né? E para alguns o aprofundamento, então acaba caindo nos dois, né? Atingindo os dois, isso. Né? E aí, como, né, que é o foco agora desse início de ano, é rever o plano de recuperação, porque foi feito lá, foi elaborado mais ou menos lá na semana de planejamento. Isso, como seria, cada unidade escolar fez o seu plano, seus projetos desse primeiro momento agora, né? Isso, e aí às vezes ele pensou sozinho ali no seu componente, de repente fala, puxa, olha, agora eu percebi, ou nesse momento que a gente sabe que as ATPCs agora, que bom que voltou, né, em equipamento, vai poder ter essa troca. E, claro que aqui ficou tampando, mas é articular
os materiais disponíveis na escola para o atendimento das dificuldades, que são os livros didáticos, da PNLD, o Aprender Sempre e os demais, né? Isso, todos os materiais que são encaminhados para vocês, tanto em meio online ou em físico, né? Impresso, né? Nas apostilas, o Aprender Sempre, o próprio currículo em ação, depois, futuramente, né? Mas o Aprender Sempre mais esse foco da recuperação mesmo, né? Mas é isso, gente. A ADE, eu tenho que fazer alguma coisa com ela, pegando esses resultados. Não vai ser só a minha sala, tantos alunos, a porcentagem num determinado número. Nossa, foi maravilhoso, foi excelente, todos foram muito bons. Tá, tudo bem, todos foram muito bem. Mas eu tenho que aprofundar ali. Apesar de terem ido bem, eu tenho que também fazer esse trabalho de aprofundamento. E sempre, né? com base no currículo, né? Não, aí sempre. Isso é imprescindível, né? Isso é essencial, não tem como a gente fugir. Inegociável, como falaram, né? É inegociável, porque a gente não vai inventar coisa na nossa cabeça, né? Então tudo tem que estar pautado lá. Mas é bem isso mesmo. Ah, é verdade. Então, a ADE, né? A ADE, quando vocês estiverem assistindo essa nossa ATPC, pode ser até que as escolas de vocês já tenham as avaliações já podem ter sido já até realizadas, né? Então agora ela tem uma nova data de aplicação e inserção dos resultados na sede. Então até deixar anotado aqui uma coisinha para lembrar, né? Porque anteriormente ela seria do dia 7 ao dia 11. E todas as avaliações, elas seriam impressas, né? Só que houve, acho que, um problema com logística, com a empresa que estava imprimindo, enfim, a gente também não é todas as informações. A gente tem todas essas informações. Mas pelo que a gente sabe, o que a gente vivencia aqui na nossa diretoria de ensino, é que praticamente todas as escolas receberam as avaliações, né, impressas. Pode ser que tenha faltado uma sala ou outra. Fizemos alguns remanejamentos. Unidades escolares receberam avaliações a mais, outras a menos. A gente conseguiu fazer isso, mas tá tudo e elas também trocaram entre elas. Achei legal porque elas se comunicam e elas vão trocando, né? É feito essa, né? Então aí, agora, ela vai ser do dia 9 ao dia 18 de fevereiro, tá? A inserção dos resultados na sede mesmo, para avaliação impressa, aquela que veio o caderno já impresso, né? A inserção é na sede com o leitor resposta. A maioria das pessoas já fazem assim, né? Também essa inserção é de 9 a 18 de fevereiro. E conforme ocorreu nos anos anteriores, né, com as demais avaliações digitais, pode ser que alguma escola vai acabar usando em uma sala ou outra digital, porque eu sei que tem escola que às vezes faltou uma ou duas salas, eu acho que eles optaram por isso, mas isso são casos muito pontuais, tá, gente? Aqui na nossa diretoria, quase que não aconteceu, são casos bem pontuais mesmo. Os resultados, eles migram automaticamente para a plataforma São Paulo, né? E da mesma maneira, os registros, quando vocês digitam na sede, também eles têm com leitor-resposta, né? Das impressas, elas migrarão automaticamente para a plataforma sede. Então, é da mesma maneira, né? Vocês digitam Sara na sede, né? E elas migram para a plataforma São Paulo, que muitos ainda chamam de plataforma CAED, que é como está também lá na sede. E ali vocês conseguem depois visualizar os resultados. E aí a gente espera que saia o mais brevemente possível também já as resoluções com as habilidades, que aí facilita demais na hora de fazer e planejar, né? Isso, planejar isso que nós estamos comentando com vocês, planejar esse reforço, esse aprofundamento em cima das avaliações diagnósticas, né? Mais alguma coisa aqui, Edna, nesse? Não. Aqui era só para reforçar sobre isso. E agora a gente vai ver aqui, ó, que é uma coisa importante que a Alzira, né, da Educação Especial, pediu para a gente falar, que já aconteceu, né, já veio, esse comunicado já foi para a escola. Isso, teve um comunicado que foi enviado para as escolas a respeito dessa aplicação para os alunos da Educação Especial Inclusiva, isso mesmo.
Então, assim, é só para reforçar. A Alzira Isso. falou, lembra lá, porque às vezes o professor acaba... É tão automático, né, a gente pegar as provas e começar a aplicar, e às vezes a gente se esquece um pouquinho. Já vai distribuindo para todos os alunos, mas nessa classe existe um estudante específico que precisa de uma atenção totalmente diferenciada, né? Isso. Então, assim, é só para ressaltar que se tiver esses casos, né, o aluno pode ser tirado da sala, ficar no outro espaço, né, ou com o interlocutor, ou com alguém que possa se responsabilizar por essa aplicação. Ele pode fazer separado da sala dos demais colegas da sala. Isso. E a pessoa que estiver lá, que for fazer essa aplicação dessa prova, ela pode ler para o aluno, dependendo, cada situação é uma situação, né? Isso. Então, mas pode ficar claro que pode ser lida a prova para esse aluno, né? Se ele for do EFAF e ensino médio, e claro, principalmente dos anos iniciais. Isso. E pode escrever para o aluno também, porque é aquele professor escriba, né? Que a gente já tem aí nos vestibulares afora. Pode fazer uso da máquina, o uso de máquina Braille, para quem também já tem essa habilidade, o aluno também pode fazer uso dela, e tem escolas que a gente já sabe que tem, né? Isso. E pode ter o auxílio do interlocutor. Então, assim, de repente, o aluno está ali interpretando, porque ele está lendo, mas o interlocutor ele pode trabalhar ali com esse aplicador, ajudando, auxiliando nessa interpretação, né? Não vai falar a resposta, mas ele vai poder, né, interagir junto ali, porque precisa, né? Necessário. Porque às vezes a pessoa que está aplicando, eu queria muito aprender Libras. Mas assim, ela está ali apoiando na aplicação, mas ela não sabe a linguagem né, dos sinais. Então, esse interlocutor é importante. Ele que vai estar ali ajudando, né? Isso mesmo. E além do tempo da aula, que todo mundo já tem, o tempo estipulado pela unidade escolar, né? Esse aluno ele pode ficar 60 minutos a mais. É verdade. Né? Ele tem mais 1 hora, além do tempo que cada unidade estipulou lá, né? Isso já acontece também nos vestibulares aí fora. É verdade. Edna, sabe o que eu esqueci de comentar? É que assim, nesse ano a ADE, ela não veio, os cadernos vieram juntos, eles não vieram separados como nos anos anteriores. Então, primeiro vem o caderno de língua portuguesa e depois vem matemática, vem tudo junto, num caderno só. E conforme a gente acabou de falar, né, cada unidade escolar tem autonomia para decidir o horário, quais são os professores que irão aplicar essas avaliações, se vai ser tudo no mesmo dia, se vão ser nas aulas dos professores de português ou de matemática, enfim, as escolas têm autonomia para decidir essa avaliação diagnóstica, né? Só é importante não passar o prazo, porque senão a digitação fecha, aí já era, né? Então, a gente trabalhar com esse prazo, gente, que vai encerrar no dia 18, e ainda tem um tempinho ainda para fazer isso, né? Porque apesar de ter mudado essa data, anteriormente, como ia começar no dia 7, muitas escolas já se programaram. Foi aplicado no dia 7, no dia 8, e era a partir do dia 9, tudo bem, a gente já se programa para isso. E aí vem essas alterações, mas aí tá tudo bem. É que eles disponibilizaram que esse período maior é porque aí quando foi lançadas as digitais, que antes não tinha. Por isso que acabou dando esse prazo, né? Um prazo maior. E até também, eu acho que é realmente por esse acolhimento dos alunos. Porque a gente sabe que nas primeiras semanas, os alunos vêm chegando aos poucos, né? Eles também, às vezes, estão longe, viajando longe com parentes, né? Que os pais trabalham. Então, assim, eu acredito, sempre acreditei que é isso, que eles ficam aguardando um pouco mais para ter um maior público. Para que tenha um maior número de alunos, né? Que retornaram, né? Enfim, é isso mesmo. E aí aqui a gente tem uma pequena definição, né, que a gente trouxe até para poder esclarecer um pouquinho que a importância da avaliação diagnóstica não só de entrada. Isso. Porque ela é um contexto geral. Geral, né? Porque na verdade, porque a gente deixou vamos chamar isso de uma definição, né? Claro que tem N, né? Nossa, a gente podia ficar falando aqui o dia inteiro. Mas assim, depois a gente continua a discussão sobre isso. Eu vou ler esse pedacinho aqui que eu achei interessante, né? Porque o que vem a ser a avaliação diagnóstica?
é parte de um conjunto de avaliações no processo de ensino-aprendizagem e possui uma importância vital para a sua qualidade. Permite que todos, professores, estudantes e os sistemas de ensino, possam se autocompreender, diagnosticando deficiências e capacidades e direcionando ações corretivas. E aí, Edna, fica uma pergunta, né? A gente, assim, a avaliação diagnóstica, ela deve ser feita somente no começo do ano? Somente no início do bimestre? Isso, no início do bimestre? Então, é uma coisinha assim para vocês pensarem um pouquinho, refletirem. Na minha prática, eu tenho esse hábito de de parar um pouquinho e fazer uma avaliação diagnóstica com os meus estudantes em determinado tempo do ano, em determinado período. Será que eles conseguiram atingir o que eu esperava? Então, ela serve só para o começo do ano? Eu acho que assim, acho que ficou claro, né? E vem de encontro o que a gente começou, né, no início da TPC, falando assim, do rever, do reconhecer, né? Então, acho que vem de encontro. Assim, será que meu aluno conseguiu reconhecer todas as habilidades necessárias? E coincidentemente, a gente trabalhou muito com a palavra reconhecer, né? Isso que ficou legal, porque a gente trabalhou bastante com essa palavra, que eu acho que é uma das... o reconhecer é uma coisa que está constante nas habilidades de qualquer componente curricular, do começo ao final do ano, né? E é uma prática, né? Porque mesmo quando você vai começar, como a gente estava conversando ontem, né, André? Você vai começar um conteúdo novo, você revê algo para poder aplicar o novo. Isso. Isso é automático. Automático, total. Né? É total, porque você vai falar, por exemplo, como eu vou voltar a falar das cores. Você não vai falar das cores secundárias sem você falar antes das primárias, né? Então você acaba revendo, reforçando aquilo que o aluno já deveria estar compreendido, né? Com aquela habilidade adquirida. Isso. Para ele poder falar, puxa, eu já sei quais são as primárias, para ele poder chegar nas secundárias e prosseguir aí para as terciárias e a mistura toda. E aí vai, são as retomadas, né? Sim, é isso mesmo. Eu acho que isso é primordial. E aqui, né, as referências que a gente pegou, a BNCC, o Currículo Paulista, como a gente falou lá no início, né? E a gente deixa um pouquinho mais nessa, né? Que é o link da avaliação. Isso, que assim, como a gente também colocou lá no início, na pauta, para vocês, né, não deixarem de colocar, né, a opinião de vocês. Isso é importante para todo o núcleo. Isso. Né? Ou seja aqui nessa TPC ou em qualquer outra TPC. Então, assim, é bem bacana quando a gente consegue ouvir vocês agora, um pouco menos, né, Andréia? Porque não temos essa interação com vocês. Agora vai ficar um pouquinho diferente, porque no ano passado, nos 2 últimos anos, né, como nós tínhamos as ATPCs por área e as nossas ATPCs no período da manhã, elas eram todas ao vivo, pelo menos a gente tinha a interação de vocês no chat, através de questionamentos, né? E a gente já conseguia fazer aquele bate-bola na hora, né? É legal que a gente sempre já via aquelas carinhas conhecidas, né? Sempre eram os mesmos que estavam ali questionando. Então, e foi muito, são fases, né? A gente fala assim, nossa, complicado essas ATPCs online. Mas assim, isso no comecinho, depois a gente acaba acostumando com esse ritmo. E agora muda de novo. Mas enfim, agora eu acho que esse ano também a gente vai conseguir trazer mais os professores para cá, nas nossas orientações técnicas, que eu acho que elas vão voltar as presenciais, né? Acabar um pouquinho. Para a gente poder inovar um pouquinho e começar a ter novamente o contato, né? O olho no olho aqui, o lado a lado, e ter essa interação que é muito gratificante, muito gostosa pra gente também, né? E eu queria já deixar aqui o agradecimento para os professores novos, né? Que entraram na rede agora. Isso. Né, que para eles é muita informação ao mesmo tempo. Né? Então, assim, a gente calma, né? A gente também recebe as informações também, assim, todas de uma vez, e a gente vai, né, aos poucos nos adaptando, né, pegando os conhecimentos sobre aquilo para passar para vocês. Isso. E adquirindo, né, o conhecimento. Mas também, se a gente não souber, a gente vai atrás. A gente vai atrás, Pra perguntar. E a gente está aprendendo aqui todo dia também, né, Edna? Todo dia é um aprendizado, porque a gente também, nós somos professores como vocês,
E a gente assim pode dizer, estamos na mesma situação, né? Assim como vem novo para vocês, vem novo pra gente também. Vem novo pra gente também. Bom, Edna, era isso, né? Sim. Espero, assim, que tenha auxiliado de alguma maneira, agregado ao trabalho de vocês. Volto a falar, estamos aqui à disposição, né? Quantos e quantos professores já encaminham e-mail para a gente aqui, e a gente consegue fazer, às vezes, até um trabalho individualizado com eles, né? E a gente está aberto aqui para vocês, a gente tem uma abertura. Se precisar, é só entrar em contato aqui com a gente. E assim, os professores coordenadores têm o nosso contato. Se vocês não tiverem, pode pedir para eles. Todos eles têm o contato da gente. E a gente está aqui à disposição, tá bom? Um abraço para todos e um bom retorno. Para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Andréa. Obrigada, gente. Obrigada, Edna. Até mais. Até.